Bem-vindos, minhas queridas, meus queridos, às Três Rosas. E começo por vos lembrar que somos pessoas maravilhosas, fantásticas, lutadoras, corajosas, empáticas, inteligentes e por isso faz todo o sentido ajudar-nos uns aos outros. Quando somos vítimas de seres tão malévolos, tão vazios, tão nada como são os narcisistas. Eu hoje quero vos falar sobre as redes sociais, o que são as redes sociais para os narcisistas e como é que eles as utilizam. As redes sociais são a melhor coisa que podia ter aparecido para os narcisistas. E vou-vos falar nos dois aspectos fundamentais para que eles as utilizam, nomeadamente para se engrandecerem, para terem o alimento que precisam e para prejudicarem e difamarem as vítimas. Isto é algo muito importante, é sempre tudo muito importante para nós compreendermos tudo o que se passa connosco, vítimas atuais ou não de narcisistas, mas para recuperarmos, para percebermos, é fundamental nós percebermos como é que eles atuam, para sabermos o que devemos fazer para nos protegermos e para recuperarmos a nossa vida e a nossa autoestima e tudo aquilo que perdemos com eles, que é tanta coisa, tanta coisa. E é por isso que eu vos peço uma coisa: ouvirem um vídeo durante 2 ou 3 minutos não é com certeza o suficiente. Por mais que ouçamos as coisas repetidas vezes, é sempre importante para nós conseguirmos interiorizar e perceber perfeitamente aquilo que se passa. Portanto, vejam as coisas. Eu sei que dá trabalho, mas é um trabalho que vai ter resultados muito bons no futuro, porque nada há como recuperarmos a nossa vida, a nossa alegria de viver, a nossa autoestima, tudo aquilo que nos pertence e que nos foi tirado de uma forma tão ignóbil. E aprender é fundamental. Eu não me vou cansar de vos dizer isto. Temos que aprender para depois podermos saber agir da melhor forma, quer para evitar, para as pessoas que não sabem que existe o transtorno de personalidade narcisista, saberem o que isso é, para o poderem reconhecer e fugir desses seres a 7 pés, para quem já está envolvido com um ser desses sair o mais rapidamente possível e para, como foi o meu caso, eu nem sequer sabia, quando lhe dei o pontapé no rabo, eu nem sequer sabia que ele era um narcisista, só soube depois. E isto é triste, eu só saber depois. Por isso é que eu construí este canal, As Três Rosas, para que não aconteça isso às outras pessoas. Então, voltando àquilo que eu estava a dizer, vejam os vídeos até ao fim, ouçam, façam as questões que quiserem, têm no meu, portanto, nas Três Rosas tem o e-mail, em tudo aquilo que eu puder ajudar, eu ajudá-los-ei. Haverá pessoas, com certeza, muito mais habilitadas a ajudá-los, que são os psicólogos e os psiquiatras, mas para falarmos, enfim, para aquilo que for preciso, eu estou aqui. Ninguém está sozinho, eu estou aqui. Pelo menos eu e com certeza que as outras pessoas que já subscreveram o canal. Subscrevam o canal. Vejam os vídeos, deem o vosso like, que é para
Isto é dito em todos os canais, mas é a verdade pura. Quanto mais subscrições houver, quanto mais likes tiver o canal, a mais pessoas irá chegar por causa do reconhecimento o algoritmo reconhecem todo o aumento desses números e vai passá-lo e vai apresentá-lo a outras pessoas. E é assim que nós conseguimos chegar a pessoas que não sabem o que isto é, a pessoas que estão em fases diferentes do relacionamento com estes monstros, ok? Peço-vos, 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 peço-vos. Vamos, em conjunto, ajudar-nos uns aos outros e ajudar outras pessoas que nem sabem o que é um narcisista. Voltando ao tema das redes sociais. Os narcisistas são mestres em usar as redes sociais para promover os seus próprios interesses e, ao mesmo tempo, prejudicar as suas vítimas. Eles exploram habilmente as características das plataformas digitais para manipular, controlar e minar a autoestima de outras pessoas. Eu costumava dizer ao meu ex-narcisista, que ele não é ex-narcisista, ao meu ex, que era narcisista, que eu não queria aparecer no perfil dele. E eu dizia-lhe isto porquê? Porque o perfil dele era perfeitamente horrível. Era um lamaçal, como eu costumava dizer. E eu não queria estar ali. Não queria aparecer ali como mais uma. Que era isso que ele fazia. Ele tinha fotografias, inclusivamente, de ex dele, todas nuas, na cama dele. E, no entanto, estava comigo, não é? E nunca as tirou. Nunca as tirou. Portanto, eles usam aquilo para mostrarem quão bons eles são. Quão bons em todos os sentidos. Mas, como eu já vos disse, o narcisista é nada, por isso é que ele precisa dar tanto nas vistas e de fazer e dar a entender aos outros que ele é maravilhoso. Então, ele tinha todo o tipo de pessoas nas redes sociais dele, especialmente mulheres, não é? Eram as que mais comentavam. Comentários perfeitamente, sempre relativamente a um tema, que era a intimidade, não é? E tenham atenção a uma coisa, se eles continuam a ter coisas de outras mulheres que ele diz que são ex, é porque elas não são ex, porque se forem ex ele tira tudo. Porque lhes tem raiva. Ok? Nunca se esqueçam desta particularidade que é extraordinariamente importante. Se são verdadeiras ex, são loucas, portanto ele não as tem lá. Se elas têm lá é por continuar a lidar com elas, é por continuar a relacionar-se com elas a todos os níveis. Porque eles são como os miúdos. Têm prateleiras e prateleiras de brinquedos e elegem o mais importante e os outros continuam a ir lá mexer e de vez em quando lembra-se deles, que é porque estão lá, não é? Eles fazem exatamente a mesma coisa, têm prateleiras e não são só, no caso eu estou a falar de um homem narcisista, mas as mulheres narcisistas fazem exatamente a mesma coisa. Eles têm prateleiras de possibilidades. Têm a número 1, a número 2, a número 3, a número 4. A número 1 é a vítima principal, da qual eles estão a tirar tudo que podem. Depois, quando se cansam, dão descarte à número 1 e passa a número 2 a ser a número 1 e assim sucessivamente. Se eu não estiver a ser suficientemente lógica ou simples, por favor digam-me, eu explicarei melhor noutro vídeo. Porque é como eu vos digo, é muito difícil num curto espaço de tempo falar em tudo isto.
Mas nunca se esqueçam, se eles mantêm lá ex, é porque elas não são ex, elas continuam a estar na prateleira e eles continuam a ter esquemas com elas, ok? Depois vão arranjando mais, e mais, e mais, e mais. Continuando, para os narcisistas, as redes sociais oferecem uma plataforma ideal para exibir a sua grandiosidade, quão bons eles são, e buscar constantemente a admiração dos outros. E eles precisam daquilo como precisam de comer e de respirar, porque é ali que eles têm elogios de todo o lado, de todo o mundo, de todo o país, entendem? Têm quantidades industriais de alimento para a sua grandiosidade. Eles compartilham fotos altamente produzidas, para além das outras que eu já vos falei, e coisas de baixo nível, muito baixo nível. E atualizações que retratam uma vida perfeita e feliz, criando uma ilusão de sucesso e superioridade. Nunca se esqueçam, os narcisistas são nada. Eles são complexados. Eles são pessoas que não sabem o que é a felicidade. Eles não têm sentimentos por ninguém. Portanto, tudo isto é uma ilusão. Tudo aquilo que eles mostram nas redes sociais é uma ilusão. Nada daquilo é verdadeiro. Eles vivem de mentiras, eles vivem de uma construção de uma vida e de uma personalidade que não têm nem nunca terão. E como eu já vos disse também, eles baseiam-se nos outros, naquilo que é interessante nos outros, nomeadamente nas vítimas, para imitarem. Ele fez isso N vezes comigo. N vezes. Ele tirava coisas do meu perfil, punha no dele e punha como se fosse ele, como se não tivesse ido buscar a lado nenhum, ok? Continuando, essas postagens são projetadas para atrair elogios e validação, alimentando o seu ego e fortalecendo a sua imagem idealizada. Idealizada, tudo isto é uma mentira. Mesmo quando eles dão um descarte ou levam um pontapé no rabo, como eu dei ao meu ex, e a seguir ele aparece logo com outra, é tudo uma fachada, é tudo mentira. Nada daquilo é verdadeiro. Tal como não foi connosco, nem é com ninguém. Não se esqueçam, eles nem os filhos amam. Eles não amam ninguém, eles são um poço, eles são um buraco, onde tudo entra, mas nada existe. Eles só usam aquilo que interessa para terem socialmente uma vida perfeita, mas eles não têm nada disso, aquilo é tudo uma ilusão. Por isso não liguem e cortem, por favor, cortem, contacto zero, contacto zero, contacto zero, contacto zero. Ao mesmo tempo, os narcisistas usam as redes sociais como uma ferramenta para prejudicar as suas vítimas. E atenção, isto é muito, muito importante. Eles podem publicar comentários humilhantes, postagens difamatórias ou até mesmo compartilhar informações pessoais sensíveis com o objetivo de envergonhar, denegrir a imagem ou controlar as suas vítimas. Isto, infelizmente, é uma coisa terrível. E eu estou nessa fase, estou a passar por essa fase da difamação. Eu não sei o que é que ele anda a fazer, porque o contacto é zero. Eu não quero saber. Não quero saber. E se ele anda a difamar-me, que eu sei que anda a difamar-me, que o faça à vontade. Eu não quero saber. Para mim, aquele ser é como se tivesse ido para outro planeta. E é assim que nós temos que fazer, porque senão não recuperamos a nossa sanidade mental, nem a nossa vida, ok? Portanto, eles
Isto das redes sociais para eles vale ouro. Vale ouro. Além disto, os narcisistas também podem usar táticas de gaslighting. Eu vou fazer um vídeo sobre gaslighting, que é das coisas mais terríveis que existe nas redes sociais, distorcendo a realidade e fazendo com que as suas vítimas duvidem da sua própria sanidade. Este vai ser o próximo vídeo, é a falar do gaslighting, que é aquilo que mais nos... nem sei como é que é de dizer, que mais nos... Uma pessoa ter chegar ao ponto de duvidar da sua própria sanidade mental é qualquer coisa de grave. E é desesperante e é tudo de mau o que possam imaginar. E com certeza muitos de vós sabeis o que isso é. Eles podem negar eventos passados, mudar narrativas e manipular informações, tudo com o objetivo de confundir e desacreditar aqueles que se opõem a eles. Isto é o gaslighting. Isto é a difamação. Esta forma de abuso psicológico pode ser particularmente devastadora nas redes sociais, onde as interações são ampliadas e os ataques podem se espalhar rapidamente. Isto é extraordinariamente importante também porque pelo, como é que eu posso dizer, pelo volume, pelo mundo, entre aspas, que isto pode atingir. Eles podem nos difamar, podem fazer tudo aquilo que eu acabei de dizer. E, conforme eu disse, como as interações são com milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, isto toma proporções de tal maneira grandes e espalham-se rapidamente. E outras coisas mais que eu também hei de falar que ele fez comigo, por exemplo. Os narcisistas também se aproveitam da capacidade das redes sociais para criar uma audiência e angariar seguidores, que são os macacos voadores. Ou seja, são aquelas pessoas que os seguem cegamente. Não põem em causa nada do que eles dizem ou fazem e os seguem cegamente. E fazem tudo aquilo que eles querem. Não são vítimas propriamente, acabam por ser também, porque estão a acreditar em situações e em pessoas que não existem, certo? Mas são altamente úteis para o narcisista, porque vão buscar informações, porque trazem informações, porque os narcisistas, quando a difamação é um crime, certo? Portanto, não são eles que vão difamar a pessoa. Eles vão usar, por exemplo, isto é um exemplo, esses seguidores cegos, esses macacos voadores, para fazerem a difamação à vítima. Portanto, eles nunca podem ser acusados de nada. No meu caso, as coisas não são bem assim, e se nós soubermos fazer as coisas, e isso é uma coisa que eu também hei de tratar num vídeo, que é arranjarmos provas que possam ser válidas em tribunal, que os advogados querem ter na mão para poderem agir, ou inclusivamente a polícia. Eu hei de fazer um vídeo sobre isso e eu fiz isso sem saber o que estava a fazer. E depois, mais tarde, já foi quando eu soube que ele era o ser malévolo que é, depois aí já foi com conhecimento de causa. Mas há muitas maneiras de nós arranjarmos provas das coisas. Ou pelo menos algumas maneiras de arranjarmos provas das coisas e ficarmos
Porque arranjar provas sobre abuso psicológico é extraordinariamente difícil. Mas é possível e eu vou-vos contar aquilo que eu fiz e como fiz, sem saber que ele era narcisista, sublinho. Eu só soube depois de ele ter saído de casa. Não sei se cada um aqui acredita naquilo que quer. Para mim, foi Deus que me deu as pistas, porque não há, para mim não há coincidências e foi uma coisa incrível. Eu depois irei contar-vos o que me aconteceu e como é que eu descobri que ele era narcisista. Continuando, os narcisistas também se aproveitam da capacidade das redes sociais para usar estratégias de manipulação emocional para ganhar a empatia e o apoio de terceiros, como eu estava a dizer. Muitas vezes retratando-se como vítimas ou espalhando histórias falsas para obter atenção e solidariedade. Eles usam essa influência para minar a credibilidade das suas vítimas, transformando-as, as vítimas, em agressores e distorcendo a percepção pública da situação. Ou seja, aquilo que eles fazem é dizer que as vítimas é que fizeram o que foram eles que fizeram. E estes seguidores cegamente acreditam e então ajudam-nos. E nós ficamos isolados e sozinhos. É terrível, mas é assim. É assim e será assim se nós deixarmos. Ok? Resumindo, porque o vídeo já vai longo, os narcisistas são altamente hábeis a usar as redes sociais, tanto para promover a sua imagem grandiosa, falsa, como para prejudicar as suas vítimas. Eles exploram as características dessas plataformas digitais para manipular, controlar e minar a autoestima das pessoas, causando danos emocionais profundos. É importante estar ciente dessas dinâmicas e buscar apoio e recursos adequados para lidar com os efeitos negativos do uso das redes sociais por parte dos narcisistas. E aí, por isso eu há pouco disse que há formas de nós arranjarmos algumas provas em como eles fazem todo este processo de difamação, abuso psicológico, tudo isto que eles nos fazem, este gaslighting, enfim, etc. Há maneiras para nós nos protegermos e eu hei de fazer um vídeo sobre isso, que foi aquilo que eu fiz com ele, o meu exemplo, e que realmente vale a pena porque estejam preparados para tudo isto, porque é isto que eles vão fazer. Eles vão passar para os outros a ideia de que foram vocês, que são vocês, para além de serem loucos, que são narcisistas. Ou seja, porque fazem tudo aquilo que foram eles que fizeram. E que eu já vos contei num vídeo que a mãe da filha mais nova do meu ex, uma vez ao telefone disse-me que eu estava a matar, o pai da filha dela. Quando era ele, se havia alguém a matar alguém, era ele que me estava a matar a mim, aos poucos. Eu tive que ouvir isto, um macaco voador. Por isso, eu adotei o contacto zero, porque a filha mais velha nem sequer lhe liga, porque a filha mais velha sabe o que ele é, porque a mãe é psicóloga, portanto, certamente é por isso que não lhe liga. Mas a filha mais nova, não. E um dos grandes... Eles usam muito os filhos como macacos voadores. É claro que eu pela menina não faria, não a bloquearia, mas tive que a bloquear por causa dele. Bloqueei
tudo quanto era pessoa conhecida dele, independentemente de eu até gostar das pessoas ou não. Façam isso. E por favor, peço-vos, vejam os vídeos até ao fim. Isto, não pensem que isto é fácil para mim. E não é estar aqui agora. Isto é a realidade. Eu, para estar a falar convosco, eu tenho que estar a reviver tudo aquilo que passei. Isto não é fácil. E eu faço isto porque acho que estou a ajudar pessoas. Agora, eu não posso ajudar as pessoas se elas não virem os vídeos até ao fim e se elas não agirem em conformidade. Em conformidade com o seu livre-arbítrio. Agora, pelo menos que estejam nas situações sabendo em que situação é que estão e porque é que estão. E que isto chegue a pessoas que nem sequer nunca ouviram falar em transtorno de personalidade narcisista. Vamos ajudar os outros, vamos nos ajudar uns aos outros. Ponham like e inscrevam-se no canal. Que eu saiba, ninguém consegue saber, nem eu própria, quem é que se inscreve, quem é que põe likes, ninguém sabe. Ok? Portanto, façam, vamos ajudar, vamos ajudar a cortar caminho e a cortar vítimas, a tirar as vítimas da vida destes seres, que é para eles efetivamente chegarem àquilo que eles merecem, que é ao nada que eles são. Ao nada que eles são. Por isso é que eles não conseguem estar sozinhos, eu já vos disse. Eles não conseguem lidar com aquilo que eles são e que eles sabem que são. Se eles estiverem isolados e cada vez mais isolados e cada vez mais pessoas souberem que eles existem e quais os passos normais que eles, qual o modus operandi e os passos que eles dão para conseguirem captar a vítima, mais as pessoas se podem defender deles. Agora, depois, cada um tem o seu livre-arbítrio e fará aquilo que entender. Gratidão por me ouvirem, gratidão do fundo do meu coração e cá estarei daqui a uns dias para falar de... Ainda não decidi, talvez, provavelmente, de como conseguirmos provas de tudo isto. Um abraço gigante e muitos beijinhos para vós. Muito obrigada.